Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Bom dia. Que Deus ele abençoe o seu dia, que você tenha um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia de conquistas, um dia de milagres. Amados, a palavra de hoje está aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 25. É um texto conhecido, mas um texto que, querendo ou não, abrange todos nós. Tá? Ele diz assim, olha só. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Interessante isso, muito interessante. Porque, a priori, vamos falar com os maridos. Tá ouvindo, minha irmã? Já chama o seu mozão, chama o seu esposo, chama o seu marido, né? Chama o seu mozinho e traz ele para cá. Não esqueçam de curtir o vídeo, tá bom? De se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Olha só. O apóstolo Paulo está trazendo aqui alguns mandamentos para toda a família. Ele fala alguma coisa para as mulheres no verso 22. E no decorrer dos demais versículos, ele vai falar com os patrões, com os servos, com os filhos e também com os maridos. Somente para os maridos ele diz: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É interessante isso, é interessante. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é pura e simplesmente para que somente os maridos amem. Não, a esposa também deve amar, os filhos também devem amar. Mas ele faz questão de lembrar aos maridos o amor cristão, o amor de Cristo. O que é o amor de Cristo? É o amor sacrificial. É aquele que dá a vida. E Paulo diz que o marido, ele deve amar a esposa dessa forma, a ponto de dar a sua vida por ela. Eu costumo dizer, quando ministrando uma palestra para casais, tratando desse tema, eu gosto sempre de dizer isso. Maridos, se você ainda não atingiu a maturidade cristã necessária para dar a sua vida pela sua esposa, no mínimo, seja fiel a ela. Se você ainda não é cristão o suficiente para morrer pela esposa, no mínimo, seja homem suficiente para morrer por ela. Porque o que Paulo está colocando aqui é o nível máximo, nível este a qual todos os maridos precisam e devem alcançar. O amor sacrificial, o amor de Cristo. Ele está mostrando que eu, como marido, você que é homem e é casado, tudo bonitinho no papel, tudo certinho. Você, como marido, você tem essa missão, esse objetivo a alcançar. E você vai exercitar o amor que você recebe de Cristo na sua esposa. Ou seja, quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, sentindo-se mais amado por Deus, porque o amor de Deus não aumenta nem diminui, Deus é o mesmo, Deus não muda, o seu amor também não muda, é sempre o mesmo. Porém, nós, através do nosso relacionamento com Deus, iremos, sentir mais ou menos amor, tá bom? Então, isso é importante. Quanto mais eu vou crescendo na graça e no conhecimento, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais do seu amor eu recebo, mais do seu amor eu sinto. E quanto mais do amor de Deus eu sinto e eu recebo, mais eu tenho para dar à minha esposa. E eu preciso chegar nesse nível, o nível do amor sacrificial. E, nesse momento, eu imagino que as esposas ficam olhando para o marido, balançando a cabeça. Tá vendo? Você tem que morrer por mim. Mas e se eu disser para você, minha irmã, que você também tem que morrer pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos irmãos em Cristo? Isso é bíblico? Isso é bíblico. Porque o amor sacrificial de Cristo é o único amor que deve existir, ou que deveria existir, na igreja do Senhor. É o único amor com o qual nós devemos nos amar,
Quando a Bíblia diz amai uns aos outros, é nesse nível, o amor sacrificial. Quando Jesus diz amai uns aos outros como eu vos amei, o que você acha que quer dizer? Do mesmo jeito que eu estou morrendo por vocês, amai uns aos outros, morram uns pelos outros, se for preciso. A Bíblia confirma isso. O apóstolo João, na sua primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte: ele, Jesus, deu a sua vida por nós, portanto nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aleluia. Esse é o nível do amor cristão, um amor sacrificial. O Senhor Jesus, no Evangelho de, acho que Mateus 16, 24, ele diz assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que essas palavras querem dizer? Sabe onde é que essas palavras de Jesus elas vão chegar? Nós passamos a entender as palavras de Jesus, tome a sua cruz e siga-me, depois que ele é crucificado, depois que a perseguição romana começa contra a igreja e os cristãos começam também, assim como o seu Cristo foi crucificado, os cristãos, os seguidores de Jesus, também agora são crucificados. Diz a história que faltou madeira de tanto cristão, homens e mulheres, que foram crucificados pelo simples fato de seguirem a Jesus. Então, o que Jesus disse lá atrás, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer vir? Quer me seguir? Daqui a pouquinho eu vou ser crucificado. E os meus seguidores também serão, por amor de mim, pelo Evangelho, pelo meu nome, pela minha palavra, também serão crucificados. Então Jesus está falando de forma poética de algo que inevitavelmente vai acontecer, como de fato aconteceu. Muitos cristãos, muitos, foram crucificados, igualmente o seu Senhor, igualmente o seu Cristo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que esse é o nosso amor, esse é o amor cristão, de morrermos uns pelos outros. E eu sei que é necessário um crescimento na graça, na comunhão com Deus, de se aproximar mais de Deus, de ser mais parecido com Cristo, para que nós possamos alcançar esse nível de amor e chegar nesse ponto de amar uns aos outros como Cristo nos amou, chegar nesse nível de amor sacrificial, que é lindo, que é poderoso, tá? Ou seja, não somente os maridos devem dar a vida pela esposa, mas principalmente os maridos. Glórias a Deus. Amém? Que Deus, ele abençoe o seu dia, que você tenha um dia incrível. Compartilhe essa palavra, meu irmão, minha irmã, compartilha essa palavra, porque muita gente não sabe disso. Precisamos nos aproximar de Deus até esse ponto, de chegar nesse nível de amor, de nos amarmos uns aos outros, começando pela nossa família, de amar o filho, de amar a esposa, da esposa amar o marido, dos filhos amarem o pai, amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou. Amém? Bom dia.